E aí, galera da UEM, beleza? Vamos começar então aqui a aula dessa semana, né, sobre o antigo regime, sobre o absolutismo, sobre os teóricos, sobre, né, o mercantilismo. A gente vai, né, tá fechando aí nossa primeira parte, né, sobre a formação do mundo moderno, tá? Justamente com essa parte sobre, né, a consolidação política da monarquia absolutista. O antigo regime, então, gente, ele vai, né, ser visto como atuando em diversas frentes, né, com diversas características, tanto no campo da política, que é o absolutismo, da economia, o mercantilismo, que são os dois focos que a gente vai ter na aula de hoje. Tá? A sociedade ela tem uma permanência das ordens, né, dos privilégios da nobreza, de estratos, ordens, estamentos sociais, tá? E, né, elementos culturais aí, né, provenientes que seguem ao Renascimento que a gente já viu. Tá? Então, o primeiro foco que a gente vai ter aqui na aula de hoje é justamente sobre a política no Antigo Regime. Tá? E quando a gente fala em absolutismo, tá, a gente tem que lembrar que é um processo de formação, né, de centralização do poder monárquico. E é um processo que a gente já está vendo faz um tempo, desde o início do ano a gente começa a ver, na, na Baixa Idade Média, né, a burguesia ela vai se consolidando, vai crescendo, vai se aliando ao monarca, que vai paulatinamente centralizando seu poder, formando os novos estados nacionais, essas novas monarquias, tá, em que o rei se utiliza, né, do dinheiro da burguesia, tá, e vai também, né, oferecer apoio a uma nobreza que está em decadência, com o fim do feudalismo, e vai se formar assim um Estado absolutista. O que é o Estado absolutista? É o Estado onde o rei tem o poder total. Né? Hoje em dia, nosso Estado é dividido em três poderes, fruto do iluminismo, né, as ideias do Montesquieu, a divisão entre executivo, legislativo e judiciário, e que no absolutismo o rei ele ocupa todas essas funções, ele tem um poder, né, praticamente total quanto a ele. Lógico, ele tem que seguir ainda a tradição, ele segue a religião, né, ele tem poder limitado pela igreja, pela questão da tradição. Nós falamos, quando falamos em reforma, justamente dessa tentativa de alguns governantes de querer se livrar dessa influência da igreja, tá? Mas dentro do Estado absolutista, a presença do poder real, tá, se faz em todas as esferas, certo? Então, além dessa centralização política, né, nós temos um processo de formação de uma burocracia estatal, tá? Em que você tem, né, um poder hereditário do monarca, tá? A unidade monetária, ou seja, a moeda única, né, taxas únicas, unidade fiscal, leis, né, de todo o reino, lei jurídica, unidade territorial, né, um sistema de pesos e medidas único. Né? Além disso, tá, que são elementos novos, temos alguns elementos feudais que permanecem ainda nesse período. Né? Os privilégios de nascimento, ou seja, a distinção social com base no nascimento, as ordens, a nobreza como uma ordem social de privilégios que vem com o nascimento. Os homens não são iguais nesse momento, tá, perante a lei, tá, são diferentes de acordo com o seu nascimento. Ou seja, a sociedade estamental, em que você tem um grande limite, né, a mobilidade social permanece. Né? Esse grupo de nobres eles vão se juntar ao redor do rei na formação das cortes reais, né, que vão ser sustentadas pelo dinheiro, principalmente da taxação aos comuns, né, ao povo, aos não nobres, aos plebeus. Tá? Com essas taxas, né, o rei vai bancar a corte, vai bancar um exército nacional, que é muito, muito importante, né, e vai conseguir, então, que é o que a gente vai fechar hoje falando, né, controlar a economia, né, através da intervenção estatal sobre, né, o mercado em si, que é o mercantilismo. Nesse quadro, então, de formação, tá, dessa nova forma de governo, tá, vão aparecer, né, também intelectuais, tá, teóricos, tá, estudiosos, que vão se debruçar sobre essa nova contextualização do poder político
e vão buscar justamente defender, justificar, legitimar, né, essa nova forma de governo, em que um rei, né, tem que ser entendido como o cara que governa e que pode, que deve governar, né? Então, uma série de teóricos aparecem, né? A gente vai destacar aqui 4 deles rapidamente, tá? Entre esses, o Maquiavel, que está aí na imagem, né, aqui em cima, tá? O Maquiavel, que a gente já falou quando falou de Renascimento, então a gente vai, né, passar rapidamente por ele, né? Aqui no Príncipe, né, ele ressalta a importância do rei de manter o seu poder, né, de que os fins justificam os meios para Maquiavel, então, né, as medidas do rei, do governante, elas são justas e necessárias na medida que trazem maior poder e maior bem comum ao grupo, né, em que o poder político está separado da moral, do poder da questão religiosa e, né, do campo, digamos assim, da moral, né. A ciência política ela começa a aparecer como algo separado, tá? E isso vai, né, o Maquiavel vai ser uma influência muito grande sobre, né, os monarcas, sobre o absolutismo e sobre todo o campo da política, na verdade, né, que segue a ele até hoje em dia. Mas vão aparecer também alguns outros, né, filósofos, pensadores muito importantes, tá? Desses aí eu vou destacar mais 3 para vocês, tá? 2 com uma base, uma pegada religiosa nas suas ideias muito importante, né? E um outro que a gente vai falar que é o mais interessante do meu ponto de vista, que é o Hobbes, o Thomas Hobbes, né? Que é uma pegada mais filosófica, mais né, o início da ciência política, digamos assim, né? Então aqui a gente tem o Jean Bodin, cronologicamente é o primeiro deles, tá? Desses 3 que eu vou falar, um jurista francês, né? Então na sua obra 6 livros da República, tá? Ele vai ver, né, vai trabalhar, vai lapidar a ideia dele da teoria da soberania, né, como meio de legitimar e justificar o poder do monarca, né? Ou seja, a ideia de que, né, e aí ele olha, né, olhando para a República Romana, ele vai, por isso são 6 livros da República, ele vai articular, lembrando aí, né, as influências do Renascimento, que a gente já falou, né, do classicismo, de olhar para o passado clássico, tá? Que ele aqui olha para tentar entender, né, como esse funcionamento da época dele, da monarquia absoluta, tá, vai ter semelhanças com o Império Romano e tudo mais, né? Então, para ele, o soberano tem que estar acima de tudo, de todos, tá? Um Estado só vai funcionar com um monarca soberano, tá? E que, como o rei vai ser aí o guardião da ordem pública, ele vai ter todo o poder para fazer o que ele quiser com ele, né? E a argumentação dele vai descambar um pouco para o lado religioso, quando ele começa a comparar, né, ele compara o rei para uma nação, assim como o pai de uma família, né, que ele tem que ser bom, ele tem que cuidar da família, mas a sua soberania, tá, é inquestionável. E tem que lembrar que na época dele, a soberania patriarcal do pai, né, do pátria, família, né, o pai na família, era inquestionável. Da mesma forma, seria o rei sobre a sua população, assim como era Deus sobre todos, né? Essa citação dele aí, né, todas as leis da natureza nos guiam para a monarquia, ou seja, tudo, ele diz, leva, né, para essa monarquia absoluta. Seja observando esse pequeno mundo que é o nosso corpo, seja observando esse grande mundo que tem um soberano Deus, seja observando o céu que tem um só sol, né? Ou seja, um só líder, um só Deus, um só corpo, uma só mente, um só governante, né? Então ele vai buscar nisso, né, a legitimação, a explicação, a justificativa do absolutismo, tá? Já um outro, né, cara com uma pegada religiosa vai ser o Jacques Bossuet, né? Desses aí vai ser o posterior, ele já é do início do século, né, 18, finalzinho do, né, vai pegar o 17 na verdade, né, o final do 17, início do 18, tá? Então, na sua obra, né, a política resultante da Sagrada Escritura, né, o Bossuet, que era um bispo francês, teólogo, né, um cara importante na corte francesa, uma corte bem absolutista, Luís XIV, Luís XV, né, então você tem um absolutismo muito forte na França, lembrando de Luís XIV, né, o L'État c'est moi, o Estado sou eu, né, o símbolo máximo,
né, do absolutismo, dessa centralização do poder do rei, que a gente já falou mais para o início do ano, né? Então, o Jacques Bossuet ele vai cunhar aí a teoria do direito divino, né, o direito divino dos reis, que a ideia é simples, é que Deus é onisciente, né, ele sabe de tudo, então ele sabe de todos os caminhos, e é ele que escolhe quem será o próximo rei. Tá? Então, o rei, por ser uma escolha de Deus, ele tem que ser aceito pelo povo. Né? O poder régio é um poder de origem divina. Deus escolhe quem vai nascer no cargo de rei, que é um cargo hereditário. Né? Ou seja, contestar o rei, você ir contra o rei, é desobedecer a Deus, é ir contra Deus. Tá? E dentro da, né, teoria, né, dogmática dos dogmas cristãos, você não vai contra Deus, obviamente. Né? Então, no caso de um rei cruel, tirânico, incompetente, né, esse rei é dessa maneira porque Deus está fazendo isso para punir o povo. O povo, então, tem que rezar, não tem que se revoltar contra o rei. Tem que rezar e torcer para o próximo rei ser melhor. Né? Ou seja, Deus estaria castigando o povo de alguma forma. A ideia aí da legitimação do poder real, né, passa, né, essencialmente pela religião. Né? Ou seja, quando ele fala nessa citação aqui do lado, né, essa aqui, o trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Né? Ou seja, Deus tem esse trono. Né? O rei vê mais longe e de mais alto, deve-se acreditar que ele vê melhor, deve obedecer-lhe sem murmurar, pois o murmúrio, né, o cochicho, é uma disposição para a sedição. Ou seja, o trono é o trono de Deus. Deus coloca o rei ali em seu lugar como mensageiro, como um escolhido, e o povo tem que aceitar. Né? Daí, né, ser um grande argumento, principalmente entre reis católicos, tá? Principalmente entre os católicos, não somente, mas principalmente entre os católicos, de que dividir o poder com o parlamento, né, dividir o poder com a nobreza, vai ser um elemento, né, indigno dele, porque ele foi escolhido por Deus. Tá? O rei é escolhido por Deus, logo ele tem que governar. Certo? O último dos teóricos que a gente vai falar aqui sobre o absolutismo, dos pensadores, é o Thomas Hobbes. Né? Thomas Hobbes é um filósofo inglês, tá? Que vai, né, viver aí no período, né, de consolidação e também de tensão do absolutismo, né, inglês. Ele depois vai até para a França, fugido por conta disso. Né? E o Hobbes ele tem um olhar muito mais filosófico, científico até, no campo da ciência humana, né, da ciência política, tá? Em que ele vai entender a sociedade e buscar explicar a importância de um poder absoluto, real, para o funcionamento da sociedade. Né? Então, né, a sua teoria principal, né, ele é um dos primeiros que a gente chama de contratualistas, que é o cara que olha para a sociedade como um conjunto de pessoas que vivem sob um contrato social. Tá? O contrato social, basicamente, é um contrato tácito entre a população, em que as pessoas fazem acordos mútuos para poder conviver. Tá? Então, o Hobbes ele tem um olhar, né, hobbesiano, até o nome vem dele, né, o olhar hobbesiano sobre a natureza do ser humano, em que ele pensa um estado, né, de abstração, não é real, né, mas um estado de natureza do homem, que o ser humano está desprovido da sua formação cultural, né, então que não é real, não é observável. Né, e o Hobbes ele, né, supõe, tá, ele acredita que esse estado de natureza do ser humano ele é marcado para a ideia de guerra de todos contra todos, ou seja, o ser humano ele é naturalmente, lá na sua essência, ele é cruel, ele é invejoso, ele é ruim, tá? É um pouco, vocês devem, né, sempre, né, comentam, né, acho que é um filme que é o The Purge, né, que é se você tivesse um dia que as pessoas pudessem fazer qualquer coisa que soubesse que o que foi feito naquele dia não vai ter consequência nenhuma, as pessoas agiriam bem ou mal. Né? Então a ideia é que nesse dia as pessoas seriam cruéis ao extremo, se você souber que você não vai
ser punido por alguma coisa, você vai agir com crueldade, porque essa seria a natureza inerente do ser humano para o Hobbes, né? Uma natureza hobbesiana do ser humano. Então, como todo mundo é uma cambada de safado, né, de pessoas cruéis, egoístas, tá? Para poderem viver em sociedade, tá? As pessoas adotam esse contrato social em que elas abrem mão de diversas liberdades para terem garantias de direitos de sua própria sobrevivência, né? Então, você abre mão de várias coisas para ter garantias, tá? E o Hobbes dizia que como o ser humano ele é ruim, né? Ele é um pouco a ideia também do Maquiavel, que ele tem mente do perigo, ele faz as coisas porque ele tem medo de se dar mal, não porque ele acha que aquilo é o certo ou o errado, tá? Então, para o Hobbes, o governo forte, um governo absolutista, um governo forte, ele é necessário para garantir que as pessoas sigam esse contrato, né? Então, o absolutismo ele se legitima, ele é legitimado, tá? Justamente pela necessidade de se obrigar a população a fazer isso. Hobbes tem duas frases famosas que vocês veem aqui, né, nessa imagenzinha aqui do lado, tá? A primeira, a mais famosa dele, né, que não é o original dele, vem lá de pensadores romanos e tudo mais, que é o homem é o lobo do homem, né? Ou seja, o que ele quer dizer é que o grande predador do homem, o grande perigo para o homem é o próprio homem, né? Essa ideia da guerra de todos contra todos, né? E nessa ideia toda ele vai falar que os pactos, ou seja, o contrato, né, sem a espada, sem a força, não passa de palavras, tá? E não tem força para defender ninguém. Ou seja, se não tiver um governo forte para garantir, né, na opressão que as pessoas sigam as regras, as pessoas não vão seguir as regras. Então não vão seguir o contrato social, isso vai levar a uma anomia, não é um termo que ele usa, mas vai levar a uma sociedade em que as pessoas vivem sem regras e que vai ser pior para todo mundo. Por isso que, né, o absolutismo é tão importante para o Thomas Hobbes, certo? Para fechar então aqui da aula de hoje, tá? A gente vai falar sobre, né, esse lado econômico do absolutismo, do antigo regime, que é visto como mercantilismo. O mercantilismo é a ideia de intervenção direta do Estado, um Estado absolutista em que o rei manda em tudo, manda também na economia, né? Então, que esse Estado absolutista ele tem o controle sobre a economia, tá? Ele vai controlar essa economia de forma a, digamos assim, moldá-la para as suas necessidades, né, desse Estado absolutista, né? Então, os grandes objetivos do mercantilismo, né, é o fortalecimento político e militar, né, do poder do rei, tá? Ele visa, né, uma ideia, ele tem um ideal que a gente chama de metalismo, vocês podem ver também como bulionismo, já que, né, o Bullion é o cara que pensou nisso, tá? Mas o metalismo, o nome já diz metal, metal precioso, né? A ideia de que a riqueza de um Estado está ligada diretamente à quantidade de metais preciosos que esse Estado acumula em suas fronteiras, né? Então, para conseguir acumular isso daí, tá? Ele precisa ter uma série, né, de ações para garantir que esse dinheiro fique nele. Entre elas, né, o objetivo de manter uma balança comercial favorável com outros estados, ou seja, nas trocas comerciais, tá, você sempre exportar mais do que importar, ou seja, vender mais do que comprar. Quando você vende, quando você exporta, a moeda, né, entra. Quando você compra, quando você importa, a moeda sai. Como você quer manter a moeda dentro, metalismo, né, você tem que exportar mais em valores, em volume, do que você importa. Tá? Isso é a balança comercial favorável. É o chamado também de superávit. Né? Quando você tem uma balança comercial desfavorável, é o déficit econômico. Tá? Então, como é que eles conseguiriam isso? Né? Os meios que o governo vai atuar, o governo absolutista, né, vai intervir e controlar a economia para isso. Tá? Nós temos, né, a ideia do colonialismo, né, o pacto colonial, o monopólio colonial, o exclusivo comercial das colônias, tudo a mesma coisa. Tá? É a ideia de que uma colônia só pode comercializar com a sua metrópole. Né? Então, nessa troca do pacto colonial, né, a colônia
vende os produtos a um preço um pouco mais abaixo do mercado e compra a um preço mais acima, sendo que só pode vender, só pode comprar para comerciantes vindos da colônia. No caso do Brasil, por exemplo, somente comerciantes portugueses podiam vir aqui e vender produtos que eles compravam de outros lugares da Europa. Então, comprava, né, o Brasil vendia açúcar para Portugal, levava para a Europa, refinava lá, muitas vezes na Holanda, e revendia açúcar refinado para o Brasil. O Brasil não podia refinar açúcar aqui nem comprar direto de outro lugar, né? Então, isso é esse pacto colonial, esse exclusivo comercial aí, né? O protecionismo, que é uma medida que existe ainda hoje, tá, gente? Que é a criação de tarifas alfandegárias, né, para os produtos importados. Então, você ao importar um produto, você coloca um imposto nesse produto, uma tarifa alfandegária, para que ele fique mais caro. Tá? Com isso, um produto mais caro ele vai ser consumido, né, por um número menor de pessoas. Tá? Isso vai, né, ajudar tanto a produção local, quanto vai desestimular a importação, logo ajudando a balança comercial. Tá? A pirataria foi muito utilizada, né, a ideia de corsários, lembrando que a grande diferença entre piratas e corsários é quem está falando deles, né, porque o corsário é um pirata que está a mando do governo, né, Francis Drake, por exemplo, na Inglaterra, o cara virou Sir Francis Drake depois, mas se fosse perguntar para os espanhóis, ia falar que ele era um pirata como os outros, né. Um incentivo à manufatura nacional, tá? Então, um incentivo à produção manufatureira, ainda não industrial, manufatureira nacional, e o protecionismo ajudava essa manufatura nacional, né? Já que não competia, digamos assim, com a manufatura de fora, ela tinha benefícios, já que o produto de fora ficava mais caro, né? Em alguns países como Inglaterra e Holanda, por exemplo, né, a questão do investimento no poder marítimo, né, foi muito importante. Esse aumento do poder marítimo como principal meio de transporte, de comércio e também, né, de defesa, tá, do seu comércio. Tá? O estabelecimento de monopólios estatais, monopólios régios, em que o rei concedia monopólios, tá, em alguns pontos, em algumas áreas, de alguns produtos, né, para garantir, né, a ação sobre, né, sobre aquela área de mercado. Né? E também, para terminar aí, um incentivo, um aumento da população, mão de obra, mercado consumidor, estava tudo isso ligado. Né? Então, essa ação do governo sobre a economia, tá, é o que vai marcar o mercantilismo, tá, de intervenção, é uma política intervencionista, tá, em que o Estado intervém na economia, a partir do monarca, tá, de forma a controlar a economia com, né, objetivos claros em mente, manter metais preciosos em suas fronteiras, o metalismo, principalmente através de uma balança comercial favorável. Tá? Então, gente, essa aí foi uma aula, né, mais rapidinha sobre esse antigo regime. Várias dessas coisas nós já falamos. Acredito que nada disso seja uma novidade para vocês já trataram disso também, né, em outros momentos. Tá? E a gente depois vai marcar para a semana que vem, né, um encontro pessoal aí para poder ir tirando dúvida. Tá certo? Um grande abraço em todos, um bom restinho de semana, tá? E até mais.